Gente, como vocês estão aí? Tudo bem? Então tá, é o seguinte, a gente vai falar hoje de uma questão que aparece muito pra mim, muito mesmo, talvez aqui das que mais apareça, que é a seguinte: o que falta em mim para que eu seja amado? Ou o que sobra em mim que me faz não ser amado, né? O meu defeito, a minha falha, o meu desvio, assim, né? Será que eu consigo corrigir isso para que finalmente alguém olhe para mim e fale, é essa pessoa que eu estava esperando desde sempre? Então tá, vamos falar sobre isso hoje. A gente vai tratar disso por vários aspectos, assim, construir um percurso de argumentação para chegar no final e tentar se perguntar as saídas para o enfrentamento dessa falsa questão, que eu já adianto, obviamente, é uma falsa questão. Mas a gente vai tratar dela hoje em pedacinhos. A gente não vai esgotar ela, né? Mas a gente vai tratar dela em pedacinhos. Então vamos lá, eu vou botar aqui na tela o nosso índice, que é a nossa nova modalidade de organização aqui, tem um índice, deve ter botado. E a gente vai aos poucos, esse índice vai aparecer aí também no play do vídeo, assim, se você quiser então pular e voltar, ou se vocês perderam um ponto, fala, onde é que estava, me perdi naquela hora, volta naquela hora. E aí fica mais fácil. Esse índice também aparece na descrição, e tudo que eu disser nesse vídeo também vai aparecer na descrição deste mesmo vídeo, lá embaixo. Aí então, se você perder os vídeos que eu citar, tudo que eu citar vai aparecer na descrição, tá? Então não se preocupe. Então vamos lá. Semana passada eu fiz esse vídeo sobre o narcisismo e o amor, né? O narcisismo é o fim do amor, né? Então é assim, a capinha era assim: se você busca o que te falta, não encontra o que precisa. Estava ligado à ideia de que a gente tem uma modalidade de amor, vamos dizer assim, ligada a um tipo de narcisismo que a gente usou lá para argumentar, que a gente então vai em busca no amor, daquilo que nos falta para que a gente seja quem a gente deveria ser. E aí, então eu busco no amor o que me falta para que eu seja quem eu deveria ser. E esse deveria ser é a figura do ideal do eu, que a gente usa muito aqui, muito, né? Eu uso muito nesse canal, e na autoescrita a gente usa muito a figura do ideal do eu. Já fiz um vídeo sobre isso, está aí embaixo. Eu acho que as duas imagens da psicanálise que eu mais uso são o narcisismo e o ideal do eu. Não sei porquê, mas quer dizer, eu sei porquê na verdade, mas são as que mais aparecem para mim nos meus atendimentos, no meu trabalho, na queixa das pessoas e na autoescrita também. Narcisismo e o ideal do eu. E aí, então a gente vai tentar entender esse tal desse ideal do eu hoje com calma, porque ele tem tudo a ver com essa coisa do que me falta para que eu seja amado, né? E a gente vai começar então daí. O que diabo é esse negócio do ideal do eu? Aí eu vou contar uma historinha, assim, vamos voltar atrás, né? Vamos supor que você vem ao mundo e você é lá um bebê. E como vocês sabem, eu acabei de ter filho, então estou nessa fase de fazer essas imagens. Eu já fazia antes, mas estou fazendo mais do que o normal. Então vamos falar do meu filho, né? O Vicente tem lá 2 meses e pouco, e ele está agora aprendendo, vamos dizer assim, a rir. Ele está começando a rir. E isso é muito interessante, assim, porque tem uma discussão do o que faz pra gente rir ou não rir e tal, enfim, o que é uma imitação ou não é, o que é esse processo que faz a gente começar a rir. A gente não ri de cara, né? A gente tem uns reflexos de risada, mas depois a gente começa de fato a rir. E aí agora, ele já ri, faz barulho também, tipo meio que gargalha, começando a gargalhar. E tem uma coisa que é muito interessante, que acontece muito rapidamente, menos de 3 meses de vida, que ele então ri pra gente, né? Ele passa a rir pra mim, né? Então eu olho pra ele e ele já sabe, no funcionamento incipiente dele, que se ele rir pra mim, eu vou ficar feliz com ele. E vai rolar, eu vou pegar ele no colo, eu vou fazer o que quer que seja que ele queira que eu faça. Então ele ri pra mim. Eu não estou dizendo com isso que ele está puramente fingindo, que ele não quer rir, que ele está fazendo de conta que ele está rindo para que eu pegue ele. Não. Mas nesse processo aí, do que eu tenho que fazer para ser amado, começa a surgir essa figura do ideal do eu, de um jeito fácil da gente entender. Então, ele fala, isso aqui funciona, se eu fizer isso aqui funciona. Então, legal, bacana. E aí, ele faz essa performance lá, que não importa muito até que ponto ele tinha realmente vontade de rir ou ele está fazendo para mim, isso não se separa, esse que é o ponto. A gente faz para o outro com o outro o tempo inteiro. A gente está sempre nessa espécie de... A gente se funde nessa performance, nessa performatividade para o outro com o outro, né? Isso é muito importante de perceber. Beleza. E isso aí sustenta uma intimidade, uma relação, um código do que faz a gente fazer o que ali, tá? Tá.
Mas com isso, rapidamente, então o Vicente vira um bebê risonho. Ele ganha essa atribuição, né? Então, vocês aí na vida de vocês devem ter ganhado várias atribuições. Assim, eu sou aquele que... 3 pontinhos, né? Posso ser risonho, simpático, bacana, boazinha, né? A boazinha, cordato, bem educado, gentil, preocupado com os outros. Ou, né? Esse é o lado bom do ideal do eu, assim, né? Essa coisa que funciona, vamos dizer assim, né? Então tá. Ou por um outro lado, a gente vai entrar já aí, tem assim, o ranzinza, o mal-humorado, o reclamão, o do contra, né? O desorganizado, feio, gordo, chato, bobo, essas coisas, as outras coisas, né? A gente vai entrar já aí. Mas ficando nesse lugar aqui do positivo, da positividade, a gente então começa a construir uma espécie de identidade baseada no que o outro espera da gente. Uma espécie de performance para o outro com o outro, né? E isso, com o passar do tempo, para o Vicente, acho que agora ainda não, mas com o passar do tempo, vira uma demanda, né? Então, eu tenho que ser assim, é o que se espera de mim e é isso que me faz ser amado, né? É essa coisa que me faz ser amado, né? Nesse processo de identificação com esse outro. Então, a gente começa a construir uma fantasia de que, se a gente não fizer assim, não vai rolar, né? E a gente começa a viver uma certa tensão, uma certa angústia em relação a isso, né? Se eu não fizer assim, não vai rolar. Ou ainda, então, uma outra coisa que é talvez pior do que isso, mas é uma coisa um pouco mais encrencada, talvez, de processar e perceber, que é uma ideia de que eu só sou amado por conta daquilo que eu não sou, porque eu estou performando para o outro, né? Então, eu estou ali nesse processo, o tempo todo sendo simpático, sendo bacana, sendo legal aqui, o que se importa com as pessoas, como eu aqui, por exemplo. Mas isso aqui é uma farsa, né? No fundo, eu sei que eu não sou o risonho. No fundo, eu sei que eu não sou. No fundo, eu sei que eu não sou. Eu não sei muito bem o que eu sou, porque, afinal de contas, eu me fundei nisso. Então, eu não sei quem eu sou, mas eu sei que eu não sou isso. E aí isso vira uma figura de despersonalização, vamos dizer assim, de desreconhecimento da gente mesmo. Quem é que a gente é se a gente não é esse que a gente é para o outro, sacou? E isso aí vai construindo essa espécie de ideal do eu. Esse é o modelo assim, positivo do ideal do eu, vamos dizer assim. E a gente tem, que é o que funciona, o que se espera de você, mas que gera essa demanda. O modelo negativo está ligado àquilo que você não é, né? O que te falta para que você seja amado, né? Isso, em geral, vai acontecer um pouco mais para frente na vida, não no bebê. Na criança desorganizada, a criança bagunceira, a criança que é respondona, aí começa a aparecer ou a criança que é gordinha, ou a criança que não é bonita, ou a criança que não é boa aluna, né? Ou a criança que... por aí vai. Depende, cada um tem os seus não atributos ou atributos que são negativos, né? Mas aí então a gente vai construir essas figuras aí desse outro lado. E essas figuras vão virar pra gente a explicação do porquê da gente não ser amado, né? Então, se por um lado isso aqui vira a fantasia meio um pouco paranoica, assim, em termos gerais, de que se eu não fizer isso, eu não vou ser amado, por outro lado, isso aqui vira pra gente a explicação do porquê que a gente não é amado. E por que a gente faz isso? Ou porque dizem pra gente isso, né? Literalmente dizem pra gente, ou porque isso é o melhor que você pode fazer. O que isso quer dizer? Isso eu falo várias vezes, assim. Como vocês sabem, eu não acredito em autossabotagem, masoquismo, são conceitos que eu não topo. Eu vou colocar embaixo as minhas críticas em relação a isso. Por várias razões. Mas por que você faz isso aqui? Porque você quer se sentir mal, se depreciar e tal? Não, você faz isso porque é a melhor coisa que você pode fazer. Tudo que você faz na sua vida, por pior que seja, você faz porque é a melhor coisa que você pode fazer. Isso é o meu bordão, assim, né? Isso quer dizer que você vai fazer coisas boas e espertas, inteligentes e eficazes? Não, você vai fazer enormes cagadas. Porque várias vezes o melhor que você pode fazer não é suficientemente bom. É bem tosco, porque é muito infantil e tosco mesmo, assim, meio precário, entendeu? Mas é o melhor que você pode fazer. Então você constrói essa fantasia, amparado mais ou menos pela realidade, vamos dizer assim, o que você quer que seja a realidade, mas mais ou menos amparado pelo seu ambiente, de que de que você não é amado por conta dessas coisas. Porque a outra opção, como eu sempre digo, é pior do que essa. Sacou? O que é a outra opção? É conceber a ideia de que sua mãe simplesmente não te ama, seu pai simplesmente não te ama. Então essa é insuportável. Essa ideia é insuportável.
Então você concebe essa noção aqui de que tem esse desviozinho meu que eu posso corrigir, né? Que eu posso corrigir, se eu conseguir corrigir, eu vou chegar lá e eu vou conseguir ser amado. Bom, e aí aqui, esse desvio, esse gap, assim, essa diferença entre você e você mesmo, quem você deveria ser e quem você é na prática, isso aqui é o ideal do eu. Essa figura que te acompanha, que te diz, você devia estudar mais, você devia fazer mais, né? Você devia ser mais magro, né? Você devia ser assim, mais bem sucedido, você devia ser assim, ter mais namorados, namoradas, você devia ter mais amigos. Essa figura aqui, que está o tempo todo com você na vida, para muita gente, né? Tá o tempo todo te acompanhando, mas aí não tá tão bom isso aí não, hein? Mas, pô, é sério? Cara, não, se você fosse um pouquinho diferente disso, você seria amado. Essa figura aí é o ideal do eu, nessa outra versão dela, né? A gente tinha essa versão assim, que é o ideal do eu, que é o ideal do eu fundador positivo, vamos dizer assim, que te impulsiona, porque você está ligado a ele, você se identifica mais ou menos com ele, mas ele facilmente vira uma demanda. Mas o ideal do eu mesmo raiz que a gente está querendo tratar aqui é esse camarada aqui, que é assim, quem eu não sou, quem eu deveria ser para ser amado. E aí, para quem está comigo na autoescrita, essa ligação aqui, como eu já te disse várias vezes, é uma conexão muito, essa figura é uma conexão muito intensa entre a necessidade de ser amado e a necessidade de dominância. Porque você junta aqui o que você teria que ter para ser amado, e é sempre uma coisa que está acima de você. Então tem sempre uma estrutura hierárquica nesse sentido. Então por isso dominância. Tem uma outra figura que é melhor que você deveria ser para ser amado. Essa figura melhor que você é quem você não é, né? Justamente. Então ela está sempre em relação a você. Que pode ser o vizinho, que pode ser aquele amigo que tem, sei lá que você não tem, namorado, enfim, pessoas em sucesso, o que seja. Pode ser aquela pessoa da televisão, pode ser quem quer que seja. Mas é essa outra figura, né? Então é uma situação de dominância, e você fica aí se comparando com ela, invejando ela e se criticando a partir dela, sacou? Então esse é o tal do ideal do eu, né? E aí, voltando aqui, tem essa fantasia fundamental de que se você isso é uma coisa muito importante para onde a gente vai chegar no final. Se você conseguisse essas coisas, você finalmente ia ser amado, né? Esse aqui é o cerne da história. Isso aqui é essa fantasia que é melhor do que a hipótese insuportável de que eu não tenho como controlar o que vai fazer ou não fazer os outros me amarem. Não tem o que quer que seja que eu faça que vai fazer minha mãe me amar, meu pai me amar. Muitas vezes não tem. E mesmo que eu consiga decupar a equação que faria meu pai me amar, isso não implica que essa equação vai servir para outra pessoa. Essa que é a encrenca, mas daqui a pouco a gente chega lá. Isso é a conclusão do nosso vídeo que eu estou adiantando já aqui. Então tá, essa aqui é a figura do ideal do eu. O ideal do eu, várias vezes a gente confunde ele com super-eu. Confunde porque o Freud mesmo confunde, ele mistura essas duas coisas, na verdade. Eu gosto de pensar o seguinte, que é uma confusão que para mim é saudável até certo ponto, mas é legal fazer uma diferenciação. Super-eu é aquilo que se coloca assim sobre você para te controlar. Isso aqui também te controla, né? Essa coisa que te controla num modelo de demanda, assim, vamos dizer assim. Do que eu teria que fazer, do que eu tenho que fazer, continuar fazendo, daquele lado que a gente estava falando antes, e do que eu teria que fazer, né? Então, é uma espécie de controle assim de estímulo positivo, vamos dizer assim, muito entre aspas positivo, e tem o super-eu, que é uma figura assim mais encrencada, assim, que ele funciona mais por punição. Na autoescrita a gente poderia associar essas duas figuras, o super-eu e o ideal do eu, a duas necessidades assim fundamentais. O super-eu, o castigo, né? Vamos dizer assim, o super-eu está ligado a essa noção de super-ego religioso, vamos dizer assim, por exemplo, né? O que você não pode fazer, e o medo do castigo. O processo civilizatório funciona por dois caminhos, essencialmente, não só, mas essencialmente, né? O que você aceitar as leis, vamos dizer assim, você aceitar como as coisas são. O medo do castigo é um medo, então a necessidade de fugir. E do outro lado, o medo do abandono, o medo de perder o amor, né? A ameaça da perda do amor. Então aqui também tem medo, óbvio, necessidade de fugir, mas a base é a necessidade de ser amado e manutenção de vínculo. Esse é o outro sistema que faz o nosso processo civilizatório, né? Esse mais forte ainda, né? Então esse aqui está mais ligado ao ideal do eu, entendeu? É assim, quem eu teria que ser ou quem eu tenho que continuar sendo para ser amado. Aqui é o que eu não posso fazer. Aqui gera o pecado, as repressões mais clássicas, assim, mais tradicionais, assim, o que eu tenho medo de, porque se me descobrirem aqui, se me virem fazendo isso, pensando isso, sonhando isso, como é que vai ser? Tô perdido, não posso. Então aqui o super-eu tá ligado, o super-ego tá ligado assim a essa função.
E aqui a gente estaria falando mais do que eu teria que ter para ser amado. Então a gente estaria pensando mais sobre as figuras de vínculo e de dominância, obviamente. Mas são quem eu tenho que ser para ser amado? O que eu tenho que sustentar para ser amado? Né? Tá aqui. É claro que aqui o medo do castigo também vai se reduplicar na ameaça de perder o amor. Mas tô falando assim, medo que meu pai me pegue aqui, sabe assim? Eu tinha medo de tomar bolacha, de apanhar assim e tal. É isso, na infância. Cara, se me pegarem eu vou ficar sem televisão uma semana, eu vou tomar umas bolachas, eu vou tomar palmar, sei lá, o que quer que seja que tinha antigamente, né? No modelo atual a gente não tem mais isso. Mas, enfim, aqui a gente estaria ligado a um modelo assim mais do campo religioso, do pecado da proibição, modelo proibição. E aqui eu costumo dizer, em geral, que essa figura aqui do ideal do eu é um modelo neoliberal do super-eu, assim, né? É o super-eu que demanda, que te faz produzir, que te diz para produzir mais, né? Que você é a sua própria empresa. Não é assim, não tem mais aquele horário de bater ponto e você xingar o chefe com seus colegas, falar mal daquela pessoa, né? Tá todo mundo em disputa para ser amado por esse chefe. Então, você vê a inversão? Antigamente, esse bom jeito de pensar. Aqui você odeia o chefe, então o super-eu também vai desembocar a raiva, a necessidade de brigar, mas medo e raiva, um embate com essa figura de lei, por um lado. E aqui, no modelo atual, é assim, todo mundo, todos os filhos, todas essas pessoas aqui, os empregados todos da startup, estão assim, em disputa para ser amados por esse chefe, entendeu? Então é um modelo neoliberal, assim, que você trabalha 15 horas por dia e nunca é suficiente, porque o fulano, que é o seu vizinho, trabalha mais que você, então tem sempre esse processo de competição. Então dominância também. Estou falando esses dominância, necessidade de fugir, se defender, essas coisas todas, necessidade de ser amado, é para quem está na autoescrita, tá? Comigo que vai juntando essas coisas. Mas se você quiser entender melhor do que eu estou falando, vai ver o vídeo aí embaixo que se chama os 7 afetos fundamentais. É um paradigma com o qual a gente trabalha aqui nesse canal, se você não sabe o que é. Não, mas então vai ver, você vai conseguir entender. Beleza? São os afetos, são as nossas necessidades afetivas fundamentais. Não vou explicar isso hoje, eu sempre falo sobre isso, mas vai ver o vídeo, tá bom? Bom, dito tudo isso, eu acho, considerando essas figuras que a gente construiu, eu espero que você consiga mais ou menos identificar, me diz aí se bate, a sua colocação nessas estruturas, assim, né? Eu me identifico com essa história do medo aqui, funciona pra mim, esse superego assim mais punitivo, mas por outro lado também entendo essa ideia do que eu teria que ser e tal, e pra ser amado, por outro lado também entendo essa ideia dessa demanda de sustentação dessa figura que eu construir a minha identidade a partir dela, funciona para mim. Tudo isso é muito importante para a gente chegar onde a gente vai chegar agora, que é no como sair disso, né? Para você ter alguma chance de sair dessas coisas todas, para sair dessa repetição, que, como eu acabei de dizer, é uma fantasia de que você consegue controlar o amor do outro, porque é uma fantasia de que existe uma objetividade aí e de que você tem algum controle disso, né? Então, se eu fizer esses passos certinhos aqui, é a ideia do coaching, né? Do coaching de amor, né? Mas não só do amor, eu não tô falando só de amor romântico, eu tô falando de qualquer campo, né? Se eu fizer tudo isso assim, vai rolar. E não vai rolar, e aí é muito frustrante, né? Mas então, eu tô falando todas essas figuras que eu construí até aqui para você conseguir poder perceber essas montagens quando elas se dão com você. Porque a gente aprende esse modelo na infância, né, de modo geral, ao longo da vida, mas começa na infância e a gente continua duplicando ele, repetindo ele, né? Porque é o melhor que você pode fazer. É uma ideia muito ruim, mas é o melhor que você pode fazer, porque a outra opção é pior do que essa. A outra opção eu não sei o que eu faço para ser amado, não tenho a menor ideia do que fazer. Eu estou abandonado aqui no deserto e eu não tenho a menor ideia. Então essa é um pouco melhor do que essa outra, que é a angústia completa, né? A angústia total, absoluta. Então você investe nessa. Mas você vai se desapontar muito, porque não vai rolar, né? Porque você assim, não consegue se dobrar a ponto de ser amado. Você não consegue fazer porque o amor do outro não é contornável. O desejo de ninguém é objetivamente gerado, né? Desse jeito. Não é nem o seu, né? Nem o meu, de ninguém. E aí a gente tem que pensar algumas coisas, né? Primeiro, como é que você consegue sair disso? Primeiro você tem que conseguir perceber essas montagens acontecendo, essas fantasias acontecendo, né? Então, se eu fizesse assim, se eu fizesse assado e tal e tal. É muito importante que você consiga perceber, senão você não tem chance de sair. Aí você tem que, na segunda etapa, conseguir pensar o seguinte. Sério, tá? Agora, concentra aqui. Assim, se você tem um ideal do eu assim, desse tipo positivo, que assim, se você fazia assim, sua mãe te amava, infelizmente o mundo não é a sua mãe, né? Não tem como, não é, né? Então, nada diz que se você repetir aquilo que você fazia com a sua mãe, você vai ser amado, né? Por um lado, não tem. Então, você vai se frustrar muitas vezes porque você vai repetir um sistema que você aprendeu que não se sustenta.
Por outro lado, se você tem assim esse ideal do eu assim mais negativo que a gente construiu aí, do que você deveria ter para ser amado, nada te diz que o mundo vai ser igual à sua mãe ou ao seu pai, né? Nada te diz. Então, isso é uma coisa assim, vamos dizer assim, positiva, porque talvez você possa não ter aquilo que você achava que teria que ter para ser amado por eles e ainda assim ser amado. Né? Ou ter o desvio que você não deveria ter e ainda assim ser amado, ou pior, até por isso ser amado. Veja só, tem gente que é amado exatamente pelo desvio do que seria o ideal do eu. Isso é muito interessante. Isso faz a gente pensar que primeiro a gente tem que reconhecer essa fantasia se montando e depois a gente tem que pensar sobre o nosso ambiente. Várias vezes a gente está investindo em lugares por razões que eu não vou repetir aqui pela bilionésima vez, mas que tem a ver com o nosso sistema de aprendizado de repetição. Vou botar esse vídeo aí embaixo, por que a gente repete as mesmas cagadas de sempre. A gente está em busca de tentar fazer aquela pessoa X nos amar. Né? Aquela pessoa X que nos lembra de alguma forma aquele objeto original lá, nos lembra inconscientemente. Né? Então a gente insiste nesse sistema e a gente repete essa coisa que vai aqui falhar. Mas repete porque você precisa repetir, como eu digo sempre, né? Porque é o melhor que você pode fazer. Mas tem um bocado de gente que vai olhar o seu desvio e vai talvez até se interessar por ele, assim, sabe? Aí isso tem a ver com a autoestima, que é um outro assunto genial, assim. É quando você mais ou menos consegue, os seus desvios, os seus atributos conseguem ser funcionais no mundo e você constrói uma boa autoestima. Enfim, mas isso é um outro assunto, não vou entrar nesse assunto hoje. A gente pode fazer um vídeo sobre autoestima, que é um assunto extenso e interessante. Mas o fato existe a possibilidade de você encontrar quem se interesse por você, não por aquele que você deveria ser, mas mais ou menos por você. Não é que você vai encontrar alguém que te ama do jeito que você é, isso não existe. Mas você vai encontrar alguém que mais ou menos se interesse pelo que você tem aí, que ache esse pacote aceitável, vamos dizer assim, né? E aí sim você vai ter que negociar limites e transformações com o outro e o outro também para construir uma relação, ou relações. Não estou falando só de amor romântico, estou falando de todas as relações. Você vai negociar dentro desses limites, dessas falhas, dessas imperfeições, sacou? Então aí você vai começar a negociar, mas para isso você precisa conseguir encontrar pessoas com as quais você consiga performar de um jeito mais ou menos confortável, mais ou menos viável. Você não acha que você está, fingindo o tempo inteiro uma coisa que você não é, né? E dois, sempre devendo uma coisa que você nunca consegue dar, né? Nesses dois modelos que a gente construiu aqui, sacou? Então, existem pessoas que são mais ou menos assim, e vão conseguir te olhar com um pouco mais de interesse e generosidade. Existem. Isso é um caminho fundamental, porque justamente o mundo não é a sua mãe, né? O universo não é a sua mãe, entendeu? Então, nesse sentido, existem outros olhares que não te julguem da maneira que a sua mãe te julgava, o seu pai te julgava, ou que não te demandem da maneira que o seu pai te julgava, a sua mãe te julgava, entendeu? Existem outros olhares. Não é que você vai se livrar do olhar do outro, né? Não é que você vai se desconectar disso e você vai virar uma pessoa que não depende mais disso. Isso não existe, isso é bobagem, de modo geral. Quase nunca existe, vamos dizer assim. Mas você consegue produzir campos de olhares, de relações, de encontro, de olhar, de espelhamentos e tal, que são mais interessantes do que aqueles que não te julgam e não te demandam, entendeu? Isso é possível, isso é realmente possível. Um outro lado dessa história, que é fundamental para que você consiga sobreviver a essa maluquice do ideal do eu, é o seguinte: existem outros campos de satisfação para além desse, né? Isso é muito importante, eu sempre digo isso na autoescrita. Existem outros campos de satisfação para além da necessidade de ser amado, né? Para além do vínculo, né? Para além de ter que estar em relação a esse desse jeito. Existem outros campos de satisfação, né? Existem outras modalidades de prazer. E aí você tem que se dar o trabalho aí de perceber essas outras modalidades. Então, como eu digo, são 7 necessidades afetivas fundamentais e a satisfação de qualquer uma delas te causa prazer. Então não é só de vínculo que a gente vive, entendeu? Mas de vínculo a gente também vive. Mas então, por um lado, existem outras modalidades de satisfação das necessidades de vínculo e de amor, né, de necessidade de ser amado, e por outro lado, existem outros campos de satisfação para além dessa necessidade. São duas coisas fundamentais de entender. Você entenda, mas aí você tem que sacar essa fantasia se montando. Você tem que sacar ela se montando e tem que de alguma maneira processar ela para não se submeter a ela. Né? Não é recusar essa fantasia, estou idealizando, não tem como recusar esses troços, a gente monta fantasias porque elas são montagens de afetos, já falei isso milhares de vezes aqui. Mas então,
Sobre o autocontrole, por exemplo, vou botar esse vídeo aí embaixo também. Não tem como controlar essa fantasia se montando, mas quando ela se monta, você percebe, você elabora esse troço e pensa, tá, mas qual outra saída que eu tenho para isso aqui? Existem outros campos possíveis de reconhecimento além desse, existem outros campos de prazer além desse, né? Isso é muito, muito importante que você consiga fazer e que você consiga perceber num outro aspecto que às vezes está menos ligado ao campo relacional, diretamente relacional, assim, de amizades, ao amor e tal, do ideal do eu, que ele vira a pura demanda, né? É tudo que você não é. Você devia acordar mais cedo, você devia fazer mais, você devia trabalhar mais, você devia comer melhor, fazer mais exercício, enfim, pode ser infinito. Ou o dinheiro, né? Pode ser infinito e é infinito. Por definição, ele é infinito nesse sentido, né? O ideal do eu é sempre aquilo que você não é nesse sentido específico, é sempre aquilo que te falta para ser. Então, por definição, ele é infinito. Quando você chegar aqui, você devia estar aqui. O mecanismo é esse. Então você tem que sacar que o mecanismo é esse, porque senão você cai nessa roda do hamster aqui e não sai mais dela. Perceba, ele sempre está acima de você, sempre está acima de você. A não ser que você esteja aqui nessa crise de eu não quero mais corresponder a isso, né? É insuportável para mim. E essas duas figuras às vezes se juntam. Tem gente que vive a vida inteira nessa performatividade e vive super bem, em certo sentido, assim, consegue performar aquilo funciona, aquilo segue. Mas tem gente que fala, cara, não aguento mais ser a boazinha. Não aguento mais, mas eu não sei quem eu sou. E aí então você vai ter que encontrar outros olhares possíveis, né? Encontrar outros campos de satisfação, né? E começar a negociar e perceber outras modalidades para você ser amado, né? E para você também encontrar outros campos de prazer, entendeu? E aí você tem alguma chance de sair disso, mas sem perceber todo esse processo, mas atente para as figuras do ideal do eu se montando. Quais são as suas? Como é que elas funcionam? E me diga aí. Espero ter ajudado mais ou menos, né? Me diga aí se funcionou e a gente se encontra na autoescrita para... né, entender. Se quiser entender a autoescrita, eu vou botar o vídeo aí embaixo do como funciona a autoescrita e você olha lá e a gente pesquisa esses troços, porque para entender a formação dessas figuras, para a gente ter chance de sair delas, tá bom? Era isso, gente. A gente se vê já na live. Esse vídeo entra sábado, a live é às 11 horas para os membros da autoescrita, tá bom? Obrigado, gente. Espero ter ajudado. Tchau.